Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Mundo Escoliose. Aqui nós discutimos sobre assuntos que desenvolvam segurança no seu raciocínio clínico e vão te gerar resultados. Eu sou a Mila Moreira e o tema de hoje é exercícios específicos funcionais. Vamos para a primeira pergunta. O que é um exercício específico funcional? O exercício específico funcional, ele vem através da autocorreção do seu paciente, então a autocorreção em 3D, que desenvolve aí o trabalho de força muscular, né, e de automatização usando um grupo grande de músculos, então diversos músculos envolvidos, além da gente usar essa autocorreção dentro dos movimentos funcionais do paciente, movimentos funcionais do dia a dia, como uma flexão de tronco, como uma extensão, inclinação, rotação, um sentar e levantar. Um andar, o caminhar. Então a gente precisa colocar toda essa contração muscular, essa automatização dentro do que é funcional, do que é do dia a dia, né? Então a gente vai usar diversas funções do dia a dia do seu paciente. Uma outra pergunta interessante aí é sobre quais tipos de exercícios funcionais existem. Então, se a gente for pensar em tipos de exercícios funcionais, é isso, é a flexão, a extensão, a inclinação bilateral, né, para ambos os lados, a rotação de tronco, o que é funcional, o sentar e levantar, o caminhar, um correr, existem diversos movimentos funcionais aí, que daí a gente pode associar, né? E isso a gente consegue compreender com o que a gente pega lá na avaliação sobre a rotina do seu paciente. Então, como que é essa rotina? Você descobre, capta tudo isso lá no dia da avaliação para você entender dentro dessa rotina qual é a funcionalidade, o que ele usa ali no dia a dia. Então, é um paciente que levanta e senta o tempo todo, ou é um paciente que permanece mais em pé, ou ele precisa flexionar o tronco para pegar algo no chão. O que é funcional na rotina do seu paciente? A gente precisa ir lá atrás, lá na avaliação, captar tudo isso, compreender como é essa rotina e a partir daí desenvolver os exercícios específicos funcionais. Você se lembra de alguma história em que fazer o exercício específico funcional com seu paciente foi importante? Gente, eu lembro de uma história agora recente, tem algumas mais antigas, mas eu vou falar dessa recente, que é uma paciente que está comigo já há 2 anos, ela ainda não menstruou, ela tem ali uma curva de 32 graus na torácica e 30 graus na lombar, mais ou menos. É uma paciente que não menstruou, tá com 12 anos e ela tá cansada, ela não aguenta mais fazer, né, o tratamento em si. É uma criança, uma pré-adolescente, né? E como é que a mãe mandou uma mensagem para mim antes da sessão e falou assim: Mila, conversa com ela, né? Para mostrar para ela a importância. Aqui em casa a gente está fazendo a nossa parte, a gente senta com ela para fazer os exercícios, a gente mostra para ela a importância disso lá na frente, né? Pensando lá no depois. E conversa com ela. E aí eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer para trazer lá da funcionalidade, para deixar isso mais atraente, né? Essa atividade mais prazerosa para essa paciente. Aí eu sei que ela gosta de coisas de papelaria, menina, né? Pré-adolescente, gosta de escrever, gosta de coisinhas. E eu tenho lá no meu consultório um suporte com clips coloridos, são clips lindos, de cores lindas, né? E aí eu falei para ela, falei assim, ó, vamos fazer uma brincadeira? Eu joguei aquele monte de clipes em cima da maca, coloquei ela sentadinha ali, peguei copinhos de café e eu pedi para ela dividir em cores. Então eram 5 tipos de cores ali. E aí em cada copinho ela ia separando e organizando as cores. Enquanto ela organizava, a gente autocorrigia, eu ia dando estímulos para essa autocorreção. E foi muito interessante, porque depois no final ela se
se deu a opção, né, deu a ideia da gente colocar no suporte por cor, fazer um negócio degradê, e aí ela ficou divertido, ficou dinâmico, ficou lúdico. Eu percebi que ela interagiu muito mais do que eu só ficar sentadinha com ela em frente ao espelho, ao espaldar e fazer autocorreção com exercícios específicos normais, né, que existe esse momento, mas eu percebi que ela interagiu mais, que ela falou comigo muito mais. Então, esses exercícios específicos funcionais, eles são de grande importância. E aí eu vi que eu tive que entender a rotina dessa paciente para eu trazer a autocorreção, trazer a funcionalidade dela e deixar prazeroso, né, essa atividade, deixar prazerosa essa forma de tratamento, usando movimentos funcionais de pegar e autocorrigir junto. Então, acho que esse é o caminho, é a gente compreender a rotina do paciente, o que é funcional para ele, lembrando que só de autocorrigir a gente já vai despertar a contração, né, e o envolvimento de vários músculos em conjunto. Por que o exercício específico funcional é importante? Isso é muito forte e você precisa pôr na sua rotina para você ficar seguro na hora de desenvolver o seu raciocínio clínico e na hora de você gerar o resultado. O exercício específico funcional, ele é importante porque ele automatiza. Então, é a gente jogar essa autocorreção, adaptar essa autocorreção lá na rotina do paciente, com a funcionalidade dele, com pegar um papel lá no chão, eu tô sentado aqui, eu preciso pegar uma folha na impressora, o movimento de rotação de tronco, a gente colocar a autocorreção em conjunto. Então você precisa entender que a grande importância do tratamento em si, eu falo que praticamente durante todo o tratamento a gente usa o exercício específico funcional para o nosso paciente. Vamos lá para mais uma questão aí que eu quero falar para vocês. Por que é importante investir tempo no exercício específico funcional? Um ponto é o que eu acabei de falar anteriormente, que é automatizar, e a gente trabalhar aqui, ó, sistema nervoso central, para que isso fique cravado lá no cérebro desse paciente, para que isso fique simples, para que fique claro para essa criança, para esse adolescente, para esse adulto, né, essa automatização, essa autocorreção. Então, quando a gente coloca na rotina, fica prazeroso, né? E esse tempo investido é para que essa criança e esse paciente, essa criança, esse adolescente, eles levem para a rotina deles mesmo. Então, a gente precisa investir um tempo lá no nosso consultório, primeiro para compreender como que é essa rotina, para ver quais são os movimentos mais funcionais que eles usam, apesar de todo ser humano usar todos os movimentos, né? Mas às vezes ele fica mais tempo sentado, às vezes ele rotaciona mais para um lado. Como é que você pode colocar essa autocorreção dentro dessa rotação, né? E aí, a gente colocando, né, investindo esse tempo durante a sessão, é quando o paciente vai aderir ao tratamento, né? Ele vai olhar, ele vai ver que, ó, agora eu tô automatizado, agora eu compreendi e eu sei como que é pôr na minha rotina. Vamos pensar que seu paciente, ele fica estudando o dia inteiro, e aí ele sempre inclina o tronco dele para lá para ele escrever, certo? E aí a gente precisa corrigir uma curva que ela é torácica direita lá, por exemplo. E ela tem uma gibosidade lá do lado direito. Então a gente vai pedir para ele, sim, ele pode jogar esse tronco, mas ele precisa rodar lá para trás. E aí você tá dentro lá da sua sessão, você precisa investir esse tempo todo para ensinar isso, que parece ser tão básico, tão claro, né? Tão simples, mas que ele precisa compreender para pôr nessa rotina, já que ele passa por muito tempo escrevendo ou digitando nessa posição que ele gosta, que ele se sente confortável ali. Quais as vantagens de você utilizar o exercício específico funcional?
Eu acho que a grande vantagem de tudo isso eu vou lembrar aí até uma historinha muito legal, assim, que foi lá das minhas primeiras pacientes, que eu já colocava muito o exercício específico funcional, que é a paciente, por exemplo, uma bailarina, né? Eram duas bailarinas que iam no mesmo horário, era muito legal, porque elas pegavam ali, então, vamos pegar uma dança, uma parte da dança do balé, autocorrigia. Então, aquele movimento do balé que elas faziam era algo que era funcional, era do dia a dia delas, exigia uma força muscular, uma concentração. E elas colocavam essa autocorreção dentro da prática do balé, dentro daquele passo, daquele movimento que elas estavam fazendo. E isso é muito importante para que o paciente ele exatamente tenha aderência, né, a esse tratamento. Para que seja aquilo que eu falei lá atrás, é prazeroso. Ele olha, ele fala, olha que legal, eu posso me autocorrigir dentro da minha prática do balé. Então, assim, para a gente conseguir gerar esse resultado lá no final e você se sentir seguro dentro desse raciocínio clínico que você está tendo com o seu paciente, você precisa fazer esse paciente ter aderência e fazer com que seja prazeroso. Isso é de grande importância. Com qual frequência eu devo fazer o exercício específico funcional com o meu paciente? Isso é muito importante e eu acho que não tem como ser de outra forma, sabe? Eu coloco isso na minha prática clínica e é aí que eu vejo o resultado. E eu tenho certeza que se você fizer isso, o seu raciocínio clínico, a sua segurança, o resultado que você vai chegar lá no final vai ser muito maior. Até porque o seu paciente vai aderir muito mais ao tratamento que você tá desenvolvendo ali para ele. E a partir disso, eu falo que apenas a primeira sessão que eu não coloco um exercício específico funcional. O resto, todas as sessões eu coloco alguns exercícios específicos funcionais, usando o raciocínio clínico de funcionalidade, né, que a gente sabe que são movimentos funcionais, de rotina, usando ainda essa funcionalidade. Então, assim, é de grande importância que primeira sessão a gente faz lá a consciência corporal, ele vai embora, ele compreende, ele raciocina dentro dele o que ele vai fazer com essa autocorreção, o que acontece com o corpo desse paciente. E você precisa ensinar de forma muito clara isso na primeira sessão. E aí, nas próximas sessões, todas as sessões eu coloco exercícios específicos funcionais. Até porque, além de eu colocar dentro das sessões, esse paciente vai lá para casa e vai colocar esses exercícios específicos funcionais lá na atividade de vida diária dele. Para voltar lá naquele ponto que eu falei, automatizar. Vamos lá para mais uma questão aqui que eu achei muito legal e eu acho que você precisa absorver e desenvolver de forma clara, né, de raciocínio claro e simples, onde você vê que as pessoas, né, onde é que eu vi essas pessoas errando, né, na hora de fazer um exercício específico funcional? Eu percebi quando a pessoa esquece do objetivo do tratamento. Então, o maior erro que nós temos quando você vai prescrever, né, quando você vai desenvolver, na verdade, um exercício específico funcional, é a gente esquecer do nosso real objetivo com aquele paciente. O seu objetivo com esse paciente é só ganhar autocrescimento, que é uma curva pequena? O seu objetivo é ganhar mobilidade, porque é um paciente rígido? O seu objetivo é ganhar força muscular, porque é um paciente hipermóvel, tem aí a frouxidão ligamentar, ou porque é um paciente com hipotonia? Qual é o seu objetivo? É ganhar consciência corporal?
É corrigir essa curva e diminuir esse ângulo de Cobb? Qual é o objetivo? Coloca o seu objetivo dentro da funcionalidade, porque daí o paciente vai ter aderência e aí você vai gerar resultados, porque você teve raciocínio clínico, porque você está seguro, e aí você chega lá no seu resultado, que é o que você tanto busca, o seu paciente tanto busca. Não erra nisso. Coloca objetivo em todos os seus exercícios específicos funcionais. Seu paciente vai ter muito mais aderência. O resultado vai vir de uma forma muito mais fácil, muito mais clara. Por onde começar a fazer os exercícios específicos funcionais? A gente vamos construir juntos um exercício específico funcional? Vamos pensar, colocar na nossa cabeça que é um paciente que fica de pé, trabalhando o dia todo, em pé, de frente para um balcão. E o movimento desse paciente, a única coisa que ele faz é pegar uma coisa de um lado, é pegar a coisa do outro, é ir, sei lá, até o banheiro, volta, ou é ir até uma sala ao lado para poder pegar um pacote e trazer até a frente. Então vamos pensar que isso é a atividade de vida diária ali do trabalho, onde ele fica por maior parte do tempo. Bom, o que ele faz de funcional nisso? Ele roda, ele fica parado, debruçado no balcão. Ele vai até o banheiro, senta, levanta e volta. Ele vai até a copa, por exemplo, do lugar, senta para tomar um café e volta. Ele vai lá na sala ao lado para poder pegar um pacote que ele precisa trazer até a frente e volta. Então ele abaixa, faz movimento de flexão e volta. E aí dentro disso, como é que a gente coloca a autocorreção? Se a gente pensa o tempo todo no nosso paciente, olhando para aquela tridimensão que acontece ali. Então ele inclina, ele roda, ele está retificado. Aí a gente entendeu que a curva primária dele é torácica e tem uma giba significativa. Aí a gente vai ensinar o nosso paciente dentro lá do consultório, já que a gente desenvolveu uma avaliação bem detalhada e a gente sabe de toda essa rotina, de todo esse movimento. A gente vai desenvolver a autocorreção usando esses movimentos funcionais. Se a gente for ver, muitos fisioterapeutas falam assim para mim, Mila, eu não sei mais o que fazer, eu não tô tendo criatividade para desenvolver esse exercício com o meu paciente, aquele exercício. Usa a funcionalidade. Olha esse paciente, que é isso que a gente está desenvolvendo aqui, raciocínio, certo? Olha esse paciente que tem que ir lá na sala ao lado, pegar um pacote, então ele vai flexionar o tronco, voltar. Pega um pacote aí, pega uma bola, põe num canto, mais ou menos uma direção como ele faz lá no trabalho dele. Fala para ele, ó, vamos autocorrigir. Então, abre a concavidade, roda, trabalha o autocrescimento, faz a cifose quando for preciso, ativação abdominal. Então, a gente está tendo uma contração muscular de diversos músculos, né? Tá dando inputs cerebrais, tá mandando informação lá pro cérebro de que, olha, a gente está se autocorrigindo, é assim que eu tô agora. O seu cérebro vai entendendo, os músculos vão respondendo conforme você vai ordenando, né? Coordenando toda essa estrutura muscular, essa estrutura óssea. E você pede para ele, mantenha essa autocorreção. E a gente vai lá, você vai, pega aquela bola, como se fosse o pacote do trabalho dele, fez a flexão do tronco e pede para ele, não perde a autocorreção, não perde a autocorreção. Vai fazendo os comandos verbais. Pegou, voltou, ficou na frente do balcão. O que ele faz na frente desse balcão? Ele entrega para a pessoa, faz ele levar o braço até a frente. Coloca na rotina. Você faz isso diversas vezes, é um exercício para automatizar, é um exercício funcional, um exercício do dia a dia, tá usando a contração de diversos músculos, tá usando o movimento dos membros superiores, dos membros inferiores, do tronco, ativação abdominal, tá lá desenvolvendo, né, o raciocínio desse sistema nervoso central, né, a gente tá
tá criando novas conexões cerebrais, porque ele não tá só fazendo movimento mecânico de ir e voltar. Ele está fazendo a autocorreção. Então, assim, a gente usa essa criatividade, né, diante de uma avaliação bem feita. Quando você avalia, não tem erro. Quando você tem objetivo, não tem como você não ter segurança, raciocínio clínico, para daí você ter segurança, e aí você chega lá nos seus resultados. Se vocês percebem, uma coisa leva a outra. É que às vezes, e muitas das vezes, o fisioterapeuta já quer chegar lá no final, a gente já quer ir direto para os exercícios. Ou então ficar só em exercícios ali, para abrir concavidade, para rodar. Não é só isso. Isso a gente precisa fazer, porque o seu paciente precisa compreender, ele precisa ganhar mobilidade, então a gente vai fazer exercício de mobilidade, ele precisa ganhar força muscular, a gente vai trabalhar força muscular. Existe todo esse trajeto. Mas, gente, e a funcionalidade e o dia a dia? É aí que o cérebro compreende, é aí que o seu paciente automatiza, é aí que o resultado vem. Porque não adianta, por exemplo, você achar que só aqueles exercícios prescritos para o seu paciente, exercícios básicos que a gente faz de consciência corporal e de correção e de mobilidade, só esses exercícios vai fazer automatizar. Porque ele vai ficar 1 hora aí com você e aí ele vai embora para casa. E a automatização? Acabou, ele caiu. Aí ele vai fazer o raio-x depois de 6 meses de tratamento e não automatizou. Então a gente precisa ter o processo de mobilidade, de força quando preciso e de consciência corporal e para chegar nesse exercício de funcionalidade. E se a gente for pensar funcionalidade, é como se fosse para ser um arroz e feijão, né? Não é para ser algo diferente. Tem que ser o arroz e feijão, porque é o que a gente mais faz no dia a dia. Coloca na rotina que, assim, a aderência do paciente é diferente, é muito mais prazeroso, é muito mais didático, dinâmico, não é que aquela coisa estática, só paradinho ali, fazendo. Respira, respira, respira. Esse momento é importante. Mas a gente precisa automatizar, a gente precisa colocar na funcionalidade. Vamos mais uma aí, para a gente finalizar esse processo, né, que a gente está conversando, esse papo, esse raciocínio que a gente está tendo aqui sobre os exercícios específicos funcionais. Vamos falar de 3 exemplos de exercícios específicos funcionais. Então, vamos pensar um exercício bem simples, básico, esse que eu acabei de falar, que foi de uma rotina, né? Então, do que ele faz. Pega, primeira coisa, lá na avaliação, pega uma coisa que esse paciente faz mais. Eu fico mais sentado no computador. Coloca dentro disso a funcionalidade. Então, o que é funcional para ele? É pegar o mouse e levar à frente e voltar, levar à frente e voltar. Corrige, autocorrige e faz o movimento funcional. Ou não, é o tempo todo eu pegando uma coisa no chão e voltando, fazendo flexão de tronco, voltando, fazendo flexão de tronco e voltando. Autocorrige e dá funcionalidade, movimento dinâmico. Se você for pensar, um paciente que gosta de jogar bola, uma criança, adora jogar basquete, pegar bola, bater na parede. Isso é funcional para ele, é dinâmico, isso é prazeroso. Então a gente pode autocorrigir, pega uma bola e joga na parede. Mila, como é que eu posso evoluir, por exemplo, um tipo de exercício desse? Aumenta a carga da bola, pega uma bola de boba, tinha a nossa bola lá, né, de pilates. Para você que é do pilates, tem aí um monte. Começa com uma bola pequena, depois vai aumentando, vai pegando a bola maior, vai ficando mais pesado. Lembra que a escoliose, ela não gosta e ela não pode ter cargas axiais. A gente precisa ir contra a ação da gravidade. Um paciente que segura uma bola grande, pesada, ele vai tender a cair, certo? O que a gente faz? Trabalha toda essa contração para ele contra a ação da gravidade, toda a autocorreção,
de sustentação, ativação abdominal, ativação de todo o tronco e joga a bola. Olha como a gente vai estar trabalhando força muscular, olha como a gente vai estar dando comandos para o cérebro para que ele tenha novas conexões cerebrais, ele está tendo que pensar em diversas coisas ao mesmo tempo. E aí é quando a gente chega lá na parte final, né, do nosso tratamento, que é gerar resultado. Então, olha que legal a gente conseguir desenvolver um tratamento que muitas das vezes é longo e muitas das vezes o paciente não quer, tá cansado, acha que não vai conseguir, ou tem outros objetivos e acha que aquilo é secundário. E se for um adolescente, uma menina que nem menstruou ainda, a gente sabe que o processo de progressão é muito grande nas meninas que ainda que não menstruaram. Então aí eu dei algumas ideias de funcionalidade para vocês, eu dei algumas formas para que você desenvolva raciocínio clínico e para que você fique seguro na hora de você gerar resultado, na hora de você desenvolver esse tratamento para os seus pacientes com escoliose.